Então, assim, ó. Aqui eu tenho o programa, como é que fica em C, né? Ó, vou colocar em paralelo aqui. Por que que a gente começou no Pascal e não começou no C, certo? Então, o que acontece? No Pascal eu tenho a palavra program, que dá o nome do programa. Na linguagem C eu não tenho nome do programa. Todo programa é main, tudo é principal, certo? Aqui são argumentos de entrada e argumentos de saída. Como eu comentei, isso é técnica de programação, certo? Então, não está na regra, se eu não colocar, o programa vai compilar, na prova eu vou descontar, se não tiver, certo? Bem claro? Por quê? Porque com base na técnica de programação, a gente desenvolve programas melhores, certo? Então, nós vamos trabalhar com isso. No Pascal, você define var como sendo onde eu vou declarar as variáveis. Na linguagem C, eu não tenho isso, certo? Dentro do Pascal, eu coloco o nome das variáveis separadas por vírgula, dois pontos e digo o tipo dele, se ele é real, se é inteiro, se ele é char. Na linguagem C, eu coloco o tipo primeiro, que é o float, e coloco eles separados por vírgula, certo? Eu posso até inicializar eles aqui, né? A linguagem C não tem begin end, né? A linguagem C usa o abre chave, fecha chave. E a declaração das variáveis, como no Pascal, Pascal você declara as variáveis antes. Aí você tem begin end para declarar onde você vai desenvolver a lógica do programa. A linguagem C não tem essa separação. Ó, o abre chaves aqui, ó, ele já é o começo do programa. Então, a partir desse momento, tudo é programa, certo? Eu recomendo que sempre declare as variáveis, como acontece no Pascal, sempre antes aqui, sempre no começo, certo? Ele permite declarar no meio? Permite. Não é uma boa prática. A boa prática diz que eu devo inicializar as variáveis sempre no começo, certo? São linguagens ditas tipadas. O que que é tipada? Eu vou dizer o tipo dela, certo? O JavaScript original, por exemplo, não é uma linguagem tipada, fortemente tipada. Agora, com as novas versões, com o TypeScript, ele passou a ser, mas até então não, né? O corpo do programa, né, o scanf. Scanf é o read, né? Aqui é o read do Pascal, né? Aqui eu poderia ter um printf. Poderia ter um printf e colocar aqui, né, entre com o valor da conta, certo? Coloco dois pontos aqui, ele vai funcionar como sendo write ln, né? Só que na linguagem C é printf, não write ln, né? Na linguagem C, ele usa aspas duplas. Na linguagem Pascal, usa aspas simples, certo? E a variável na linguagem Pascal, se eu colocar aqui o C maiúsculo e usar aqui C minúsculo, ele vai considerar como sendo o mesmo. Não tem problema para ele, certo? A linguagem C não. Se eu declarar aqui com C maiúsculo e eu usar aqui C minúsculo, ele vai considerar como sendo diferente, certo? Então não posso usar dessa maneira, tá? Dentro do read, né? Na linguagem C eu tenho que dizer o tipo que ele vai ler, que é esse percento %F. O F é de float, certo? E eu tenho que colocar esse E comercial para fazer o read. Se eu não colocar o E comercial, ele não vai ler, certo? Curiosamente, se a variável fosse inteira, eu coloco, supostamente seria colocar I, né? Mas não, usa D. O D é o que define uma variável do tipo inteira, certo? Vamos dizer lá que eu defina. é, e dentro da linguagem Pascal a gente usa integer, né? Dentro da linguagem C usa int, certo? Então vou colocar int qtd. Então eu vou ler aqui, não é o caso dessa questão, né? Mas eu vou colocar lá para mim colocar qtd. Então vai ler. Mesmo se a variável dele eu quiser usar ela com F, posso usar. Não, Mas daí, vai. Int é int, float é float. Tem o double ainda, tá?
Mas aqui é só para ilustrar que colocaria D. Se for, depois nós vamos trabalhar com string, com o tipo char, daí vai ser C. Só o tipo inteiro que é D. Alguém lá falou, não, é C, vamos colocar D. E ficou. Oi? Double é D. Não, não é D não. É FF. É, FF. Tá? Bom, o que que interessa? O if mantém a estrutura, essa aqui não tem o else. Aliás, não tem o then, tem o else aqui embaixo, certo? Né? Em vez de write, então printf. E aqui, se for colocar aqui no meio, coloca ponto 2, que é para colocar lá o formato para ficar com casas decimais, certo? 2 de duas casas. Ponto, certo? Que vai definir formatação. Não? Tranquilo? O abre chaves é o begin e o fecha chaves é o end. Não precisa colocar ponto final, certo? Isso que é a diferença da linguagem. As básicas, por enquanto, vocês precisam, né? Aqui tem, antes dele aqui tem que colocar o include, senão não vai rodar, né? Aqui tem, coloca o jogo da velha, include, aí coloca entre std io, ponto h. Para usar as equações, raiz quadrada e etc., tem que usar o math.h, certo? Você tem que definir o que que você quer utilizar. Ele vai colocar o mínimo possível do que é necessário, certo? Tranquilo? Deu para dar uma geral do que é um e o que que é outro? Beleza? Então tá bom. Posso fechar aqui? Alguém tem alguma dúvida? Professor, Fala. isso, você, eu estruturei meu value formato, Launcher, Sharp, é para eu botar ela mesmo. Não, preço, valor pode ter centavo, então ela não pode ser int, vai ser float. Foi? Não, JavaScript permite fazer essas coisas, sem o TypeScript, certo? Mas as novas práticas de boa programação no JavaScript também não permitem mais fazer isso. Isso daí não é uma boa prática. Esqueça que isso existe. Definiu que ela é int, é só int. Definiu que é float, certo? Não fique mudando de tipo, que você vai ter um pepino muito grande, que é o grande problema do JavaScript hoje. Você coloca ele lá como int, depois lá no meio você faz ele virar uma string, depois vai virar float, certo? Aí você vai dar manutenção no código, você não sabe aonde você vai dar manutenção no código, que é a mesma variável, certo? Beleza? Tranquilo. Posso fechar? Mais alguma colocação? Tá de boa, né? Então vou fechar aqui.